Olá! Vamos começar colocando o título desta aula ao vivo de novo. Talvez a última do ano, eu não tenho certeza, mas é possível que seja. E por uma razão bem interessante. Primeiro porque, como eu já disse, eu tenho o compromisso de fazer pelo menos se possível, 2 aulas ao vivo por semana, para deixar aqui disponível no Instagram e no YouTube, gratuitamente, para que você possa se inspirar em experiências, em informações, em conhecimentos que podem promover a tua saúde também, como promove a minha, como promove a das minhas alunas e alunos. E hoje, como é esse período aí de festas, né? Bem mais ou menos aqui no meio das festas do Natal e do Ano Novo, e a gente festeja comendo e bebendo principalmente, né? As celebrações são, na verdade, comemorações. Então eu resolvi fazer hoje e nem divulguei nem nada, então se tiver poucas pessoas ao vivo não tem problema, porque eu vou deixar disponível aqui exatamente para falar um pouco sobre isso. Eu já fiz outras vezes, tem vídeo aqui sim no Instagram e no YouTube falando sobre isso, sobre como fazer escolhas que não prejudiquem tão severamente a sua saúde nesse período de tanta comida, tanta bebida, e que muitas vezes a gente não só se esquece de manter os hábitos, mas as influências dos ambientes, das companhias, fazem com que às vezes a gente saia um pouco, ou talvez mais do que um pouco, e comigo não é diferente, porque eu sou humana e também passo por dificuldades. Então eu quero hoje falar um pouquinho da minha experiência no Natal. Vamos colocar o título desta aula. E você que está chegando, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Convide os seus amigos, a sua família, as pessoas a quem você deseja ver mais saudáveis, para poder vir para cá, ouvir, assistir a esse encontro e de repente até fazer perguntas. Mas também, se estiver vendo isso depois, que eu não esteja, no momento em que eu não esteja mais ao vivo, compartilhe, porque as informações que estão aqui disponíveis, que eu vou trazer hoje e permanecerão aqui disponíveis, podem sim ajudar as pessoas na sua busca por mais saúde. Então é interessante sim compartilhar, especialmente se é com alguém que você ama. Compartilha, porque você vai poder ajudar esta pessoa a melhorar a sua saúde em algum nível. O título, então vamos lá, o título desta aula é sobre como aproveitar as festas de fim de ano sem causar prejuízos à sua saúde. É fácil isso? Não. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Com certeza, não é fácil para ninguém, contudo, eu posso garantir que é possível. Fácil? Não é fácil. Possível? É possível sim. Porque aquela pessoa, se você é essa pessoa como eu sou, que realmente tem como objetivo principal da sua vida promover a tua saúde, cuidar a cada momento de acordo com o que você está vivendo, de acordo com o lugar onde você está, com as condições que você tem, fazer o melhor pela tua saúde, você vai encontrar meios de fazer escolhas condizentes com esta busca. E os resultados que você obterá fazem você perceber que vale a pena. É o que acontece comigo. E, como eu disse, não é nem um pouco fácil, especialmente nesta época de fim de ano, em que tem mais festa, a gente fica mais suscetível a entrar no clima festivo. E é normal, é saudável até que a gente entre no clima festivo. Eu entro. Minha família adora celebrar Natal,
O Ano Novo também, mas o Natal é muito mais forte. E tem muita comida, muita bebida. E o que que eu faço? É por isso que eu resolvi fazer essa aula ao vivo hoje, para contar um pouquinho da minha experiência, que acabou de acontecer, né? No Natal. No Ano Novo, na verdade, é mais fácil para mim no Ano Novo, porque eu tenho familiares que preparam o Natal durante quase o ano inteiro, que pensam no Natal durante quase o ano todo. E isso faz com que tenha, enfim, muita coisa legal e que faz parte da nossa cultura, faz parte do desejo da família de ter aquelas experiências, especialmente comidas e bebidas. Como você sabe, você que me acompanha, acredito que saiba, eu parei de comer animais. E por que eu não falo sou vegetariana? Porque eu não me identifico como sendo uma pessoa vegetariana. Eu não vou explicar isso, não vou falar sobre isso hoje, não vou me aprofundar, porque é um assunto um pouco complexo para as pessoas compreenderem e é muito individual. Eu não me considero vegetariana, mas eu parei de comer animais, animal de qualquer natureza. Porque às vezes a pessoa fala, você não come carne, mas come peixe? Você não come carne, mas come frango? Algumas pessoas ainda não entendem como sendo carne também. Então, por isso eu falo, eu parei de comer animais. E o que acontece nas festas? O que mais tem, não o que mais tem, mas tem muito, principalmente na festa de Natal, muitas espécies de pratos de animais diferentes e preparados de maneira diferente. Para muita gente que está tentando parar ou reduzir, essa pode ser uma questão. Para mim, não é mais uma questão. Eu não tenho realmente nenhum desejo, nem odor, nem nada das comidas preparadas, dos pratos preparados com carne de animais. Eu não tenho nenhum desejo, não me apetece, não é uma coisa que, nossa, que vontade. Isso eu não tenho mais com relação aos pratos preparados com carne de animais de um modo geral. Então, isso não me incomoda, eu tiro de letra. E acabo tendo menos opção, é claro, muito menos opção. Muitas vezes já teve ano em que eu dizia, eu vou passar o Natal com a minha família e passo fome. Porque eu sabia menos sobre outras preparações, ou sei lá, ou então eu me sentia ainda um pouco propensa ou com dificuldade para não comer aqueles pratos todos. Talvez eu ainda tivesse vontade, não sei, mas eu acabava passando fome mesmo, porque eu me privava e eu nem prestava atenção ou não me preparava com antecedência, que é muito importante isso, para não passar fome, porque se preparar com antecedência é uma boa opção para que você não passe fome se você é uma pessoa que já aderiu a uma ingesta diferente, a uma ingesta mais saudável. Enfim, para mim, com relação aos preparos que envolvem animais, não faz nenhuma diferença, porque eu não tenho nem odor, nem nada que se apresente ali me faz ter vontade de comer. Muito pelo contrário, eu gostaria de nem ter que olhar, porque realmente é uma coisa que não me agrada nem aos olhos mais. Durante muito tempo eu comi sim, durante boa parte da minha vida. Mas hoje não me agrada nem aos olhos. Se eu puder nem olhar, melhor para mim, porque é uma imagem que, de certo modo, se tornou desagradável para mim. Aqueles pratos, principalmente quando é um pedaço maior, enfim, animal inteiro eu nem vejo faz muito tempo, mas antigamente eu via nas festas de família mesmo. Animais, ainda tem animais inteiros, né? As aves, é que eu não reparo. Eu acho que não cheguei nem a ver alguma ave inteira assada, mas enfim. É modo de dizer que para mim a própria imagem é desagradável, eu prefiro nem ver. Não tenho nenhum desejo. Contudo, os doces, principalmente as sobremesas de um modo geral, algumas ainda me apetecem muito e eu tenho que ser resistente. Essa ainda é uma dificuldade, porque não tem animais. Na maioria das vezes não tem. Mas eu também, que já, eu digo, parei de comer trigo desde 2013, parei no sentido do dia a dia. No final de 2012 para 2013, por razões
na época, principalmente de estética, mas também por saúde, na verdade, eu resolvi as duas coisas juntas, né? Vamos parando aqui para pensar, eu preciso fechar, foram as duas razões juntas, saúde e estética também. Naquele momento a estética pesou um pouco. Então eu falei, a partir de agora eu não vou comer trigo mais. E realmente parei de comer trigo, parei entre aspas, tá? Tô colocando aspas aqui porque nos primeiros anos eu parei. Eu me lembro que eu realmente não comi trigo durante alguns anos, não me lembro se 4, 5, 3 anos, não tenho certeza. Mas por um tempo ali eu fiquei sem comer trigo de jeito nenhum. Contudo, com o passar dos anos, em algumas situações, tudo bem, é só essa vez e tal, eu acabava comendo. Quais eram as situações? Quando alguma pessoa que cozinha bem e que faz aquilo com carinho, com cuidado, ou seja, quando alguém da minha família ou alguma amiga ou amigo preparava um prato de doce, mesmo que tivesse trigo, bolo ou algum outro tipo de doce, e eu sabia que aquilo foi feito com os melhores ingredientes, com todo aquele carinho que a pessoa faz, eu falava, esse eu vou comer uma porção sim. E aí eu comia. Quando alguém da minha família, ou amigos e amigas, preparavam, ou em alguma celebração, é meu aniversário, esse é meu bolo de aniversário, não acredito que você não vai comer. Então eu comi uma porção. E nisso, nos últimos anos, talvez uns 3 anos, de uns 3 ou 4 anos para cá, principalmente nos últimos 2 anos, com uma certa frequência, eu comia este tipo de produto, que envolve trigo, às vezes bolos, principalmente bolos de aniversário, ou alguma sobremesa, mesmo quando eu ia almoçar ou jantar fora, se tinha uma sobremesa interessante, por exemplo, petit gâteau é um tipo de sobremesa que eu gosto, eu comia, não comia no meu dia a dia, não tenho, em casa nem tenho trigo, já faz anos, aliás, desde 2013, eu lembro que foi no dia 1º de 2013 que eu tomei a decisão, porque, na verdade, eu tomei a decisão na virada do ano, de vou parar com trigo. E aí no dia 1º de 2013, eu lembro que eu estava vindo do Rio de Janeiro com uma amiga, tínhamos ido passar a virada lá e eu disse, a partir de hoje eu não como mais trigo. E realmente eu levei aquilo relativamente a sério, exceto pelo fato de que nos últimos 4 anos, ou talvez um pouco menos, eu comecei a abrir um pouco a guarda. Então, nessas situações, toda vez que tinha uma sobremesa interessante, em algum restaurante que eu estivesse almoçando ou jantando, ou toda vez que uma pessoa da minha confiança, vamos dizer assim, preparava uma sobremesa, ainda que tivesse trigo ali, eu falava, tudo bem, né? É meu bolo de aniversário, fui eu que preparei, eu escolhi os ingredientes, eu fiz isso com muito amor, então, ok, vou comer. Eu comi uma pequena porção, acho que, gente, tá travando? Não sei. E nisso, nos últimos anos, então, eu voltei a comer trigo, pequenas porções, pouca coisa. Ocorre que neste ano, eu resolvi que não quero dar você que tem dificuldade, mas está buscando ontem, né, da noite, e antes de ontem para ontem, na noite de Natal, lá na casa da minha família, onde a gente se reúne, haviam 5 sobremesas diferentes. Dessas 5, 3 tinham trigo na sua composição. É bastante. E todas feitas por alguém que eu amo, que eu sei que fez com maior amor. Essa pessoa se preparou e ela fez questão de dizer, este ano eu quero fazer as sobremesas.
uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu amo, uma pessoa que está fazendo aquilo com todo amor, com todo carinho, que escolheu os ingredientes a dedo, com todo cuidado. E estão lá 5 sobremesas diferentes para a ceia de Natal e para o almoço de Natal. E eu decidi que não, eu não vou mais comer trigo nem uma pequena porção, não interessa quem fez. Então é difícil, por isso que eu disse, é difícil, contudo é possível. Porque para minha alegria, daquelas 5 sobremesas, 2 não tinham trigo. E por mais que eu olhasse algumas delas, como tinha lá um tipo de pavê com morangos frescos, e sim uma porção de bolo ali no meio, eu adoro morango nesse tipo de sobremesa, fiquei com água na boca, mas eu resisti. E por que eu resisti? Porque eu sei que a nossa biologia se vicia facilmente, porque eu já decidi que o trigo não me faz benefício nenhum, que o glúten talvez esteja até sendo um dos causadores das questões de alergia das vias aéreas que eu venho tendo frequentemente, já que eu já tirei muitos alimentos. Então eu estou testando dentro dessas pesquisas todas que eu faço, resolvi tirar completamente o trigo para testar se o glúten é um dos causadores ou o maior. Eu sei que é um dos, mas talvez seja o maior. E aí nesse momento de festa, no Natal, no Ano Novo, é difícil, é claro que é, você está com a sua família, você está com seus amigos, não sei a forma que você celebra. Mas na minha experiência é bem difícil. Com os preparos que envolvem animais eu não tenho dificuldade, mas com as sobremesas eu ainda tenho. E antes de ontem à noite, e ontem não foi fácil resistir àquelas outras 3 sobremesas, não experimentar nem um pouquinho, nem uma colherada. Foi difícil, mas eu consegui. Como que eu consegui? Primeiro, eu comi um pouco das outras 2 que não tinham trigo. Isso já me satisfaz. Isso me satisfaz a minha vontade e também satisfaz aquele contexto de celebração, de estar junto, de valorizar o que as pessoas fazem, porque isso também faz parte da nossa experiência de vida, do nosso estar presente com as pessoas que amamos. Valorizar aquilo que as pessoas preparam e apresentam para nós e entregam para nós. Então, acredito eu, que essa foi uma das razões de desde 2013, que eu já havia largado do trigo, de vez em quando abrir mão e comer uma porção de um bolo de aniversário de alguém, ou de um preparo que alguém fez, por querer valorizar aquilo que a pessoa fez, e às vezes, muitas vezes ela própria diz, mas eu fiz pensando em você, mas eu fiz para essa situação especial, mas eu escolhi tão bem os ingredientes, olha, eu comprei produtos orgânicos porque sei que você prefere. Então tudo isso envolve a nossa experiência de amor e de troca e de valorização das pessoas, porque é importante sim, na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente seja feliz e também, de certo modo, colabore com a felicidade das outras pessoas, porque as pessoas fazem isso também por nós. Então, tem isso também que é difícil. Mas como essa pessoa que escolheu fazer as sobremesas fez 5 e não fez 5 à toa, fez 5 exatamente para tentar atender a todos os paladares e a todo tipo de escolha, né? Porque na minha família não tem só eu que não como animais e que faço algumas outras, eu não chamo de restrição, escolhas, né? Melhores, escolhas mais saudáveis. Eu não sou a única, tem bastante gente. E aí todo mundo que vai preparar as comidas, e eu não sou uma delas, porque eu não gosto de cozinhar, procuram preparar pratos que possam atender a todos. É claro que a maioria tem animais. Sim, a maioria tem animais porque é o comum, é o que elas sabem, é o que elas aprenderam e é o que se considera padrão nessa época. É claro que a boa parte das sobremesas tem trigo, sim, também. Porque também é o mais comum. Ou tem trigo porque é preparado com algum tipo de bolacha, ou biscoito, se você preferir. Ou tem trigo porque tem uma porção de bolo ali, recheios. Enfim, tem trigo porque o trigo é um dos produtos mais utilizados na culinária, não só doce, mas salgada também. E as pessoas estão habituadas, por mais que elas se esforcem para aprender, para conseguir descobrir receitas diferentes, o que elas mais aprenderam, o que elas mais sabem fazer é aquilo que tem trigo. Então, para mim, ainda é difícil, principalmente nas sobremesas, mas eu consigo. E consegui ontem e antes de ontem à noite,
porque eu já tenho uma decisão tomada. E por mais que eu estivesse com vontade, principalmente ontem, antes de vir embora, eu pensei, não vou, eu vou resistir, porque é só um dia, é só hoje eu já comi sobremesa. Mas eu confesso que foi bem difícil, não estava nem um pouco fácil. E eu quis contar essa experiência aqui, porque eu sei que para algumas pessoas é ainda mais difícil. Porque eu tenho esse tipo de decisão tomada há muitos anos. Eu já não tenho hábito de trigo desde 2013. Ainda assim, nessas ocasiões, por causa de emoções, por causa de sentimentos que fazem a gente querer se envolver na celebração e nas companhias e nos alegrarmos e também alegrar as pessoas que estão ali junto conosco, faz com que às vezes a gente perca um pouco o nosso centro, faz com que às vezes a gente saia do nosso projeto, perca a noção um pouco, ou às vezes muito, dos nossos objetivos. Então, todas as situações incomuns, todas as situações que fogem da rotina, dificultam essa nossa busca por promoção ou até por recuperação da saúde, porque muita gente está buscando recuperar, nem é promover, no meu caso é promover. O meu desejo, o meu objetivo é ter mais e mais saúde a cada dia. Mas para muitas pessoas é recuperar. Para outras pessoas é quando muito manter. Para a grande maioria das pessoas, eu sei disso. Eu lido com pessoas adultas e a maioria com grandes sofrimentos por doenças crônicas todos os dias. Então por isso que hoje em dia, ou mesmo hoje, que cheguei ontem e tal, a vida está aqui fora de ordem, eu pensei, vou fazer uma aula breve para falar dessa minha experiência, porque apesar de estar desde 2013 não consumindo trigo rotineiramente, por nem ser um produto que eu amo tanto, ainda passo por dificuldades nesses momentos. E nem é pelo sabor, nem é por vontade tão grande assim de comer o alimento. Na maioria das vezes é pela celebração, pelas companhias, é para valorizar o que a pessoa fez, é para mostrar uma espécie de aqui, entre aspas, de novo, o amor e a valorização que eu tenho por aquele esforço, por aquela dedicação. Mas isso, quando prejudica a minha saúde, ou quando eu corro esse risco, não vale a pena. Vale muito mais a pena eu explicar para a pessoa, eu amo você, eu valorizo o que você faz, mas consumir esse tipo de produto não faz parte dos meus objetivos, porque eu tenho objetivos claros em relação à minha saúde e este produto, ou parte do que compõe este alimento, é um produto que pode ser muito nocivo, ou em alguns a gente tem certeza, para a minha saúde, para o meu projeto, para que eu alcance os meus objetivos. Explicar, conversar com as pessoas, deixar claro para ela, né, dar clareza de quais são os meus sentimentos em relação ao esforço dela, a ela, e também em relação à minha saúde e às minhas decisões, ao meu projeto de vida. Eu sei que tem pessoas se recuperando até de cirurgias bariátricas. Eu conheço muita gente que já fez cirurgia bariátrica, algumas tiveram muito sucesso, e continua ao longo de 10, 5 anos, às vezes 3 anos, mais de 10, com o mesmo sucesso. Não são todas, lamentavelmente. Eu conheço também várias pessoas que, apesar de terem passado pelo sofrimento que é uma cirurgia bariátrica, voltaram, sucumbiram e voltaram a se tornar obesas e obesos. E aí a situação fica ainda pior no caso dessas pessoas. Então, eu fiz essa aula e nunca passei por isso, não tenho ideia de qual é esse tipo de sofrimento, mas eu consigo ouvir as pessoas, ao conhecê-las, ao conversar, ao tê-las sobre os meus cuidados, mais ou menos entender um pouco do que se passa ali. E é muito grande sofrimento, principalmente na reincidência. Então, eu acredito que trazer isso aqui pode ser interessante, porque qualquer esforço, qualquer produto nocivo a menos, qualquer quantidade a menos, qualquer resistência que você consiga ter e manter deste tipo de alimento, é um pouquinho mais que acresce a tua saúde. É um pouquinho mais, é um dia a mais de vida, talvez, que você consiga. Porque perder saúde
e sucumbir a esse tipo de, eu vou chamar de novo, entre aspas, de tentação, diminui também o tempo de vida das pessoas. Pior, diminui a qualidade. O como eu estou vivendo hoje reduz muito isso. A maioria das pessoas nem sabe, aquelas que não estão se tratando, que não estão buscando saúde, elas nem sabem o que é qualidade, o que é ter energia, o que é estar feliz, o que é ter uma biologia que produz mais endorfina, mais ocitocina, mais serotonina, porque isso é ter bem-estar, isso é sentir saúde, vigor físico, mental e emocional. As pessoas que estão doentes mesmo, elas nem sabem o que é isso. Contudo, quando elas começam a buscar e começam a experimentar, isso começa a mudar também. Então, quem passou por bariátrica, por exemplo, e depois teve aquele breve momento em que melhorou, se sentiu mais saudável, com mais saúde, com mais vigor, e depois volta a sucumbir, a saúde começa a degringolar mais de novo, muitas vezes pela uma terceira vez, eu não conheço muita gente, mas algumas pela terceira vez, o sofrimento parece maior, porque aquela pessoa passa a desacreditar de si mesma. Então, acredito eu que é interessante trazer aqui, embora eu não seja uma dessas pessoas, não é só para essas que eu estou falando, muito pelo contrário, é para toda pessoa que está buscando saúde, que está se esforçando, porque qualquer informação, especialmente de experiência, eu acredito que é válida, porque se alguém conseguiu fazer, se alguém no planeta Terra conseguiu fazer algo, você também consegue. É fácil? Não, não é fácil. Contudo, é possível sim. E é nas coisas simples. Puxa, tem 5 sobremesas aqui, como era o meu caso ontem. Dessas 5, 3 tem trigo. Eu não quero trigo dentro de mim. Eu não quero glúten inflamando as minhas células. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu não quero. Eu quero ter saúde, eu quero ser feliz, eu quero viver com todo o vigor e energia possível. E eu tenho conseguido isso abrindo mão de certas coisas. E aí eu consigo resistir? Consigo. Mesmo amando aquelas pessoas, mesmo sabendo que foi feito com amor, mas principalmente mesmo estando acostumada e viciada em experimentar, em comer uma pequena porção. Como eu disse no início desse encontro, já tem alguns anos que eu vinha fazendo isso. Eu não como trigo no dia a dia, mas hoje é festa, hoje é aniversário de alguém, hoje é Natal. E a minha irmã fez com tanto amor, a minha sobrinha fez com tanto amor. Ela disse, tia, eu escolhi tal coisa porque é para a senhora. Olha, eu fiz isso aqui que é diferente para você. E aí eu faço o quê? Eu vinha, já há alguns anos, comendo. Eu vou comer uma porção. Tudo bem, não tem problema, é uma vez só. Só que agora eu falo, não, eu não quero mais de jeito nenhum. E consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Ou coma mais de algum alimento, é uma das possibilidades. Coma um pouco mais do alimento que realmente não vai te causar nenhum mal. Ou então, simplesmente, coma a quantidade que você está habituado, o quanto você consegue e gosta, mas explique para a pessoa ou para as pessoas quais são as suas razões, porque principalmente para mostrar o seu amor e a valorização pela pessoa, mas também para que o seu cérebro vá registrando a sua decisão, porque acredite, tudo isso é sobre mindset, tudo isso é sobre o que eu chamo de formatação mental. E quando a gente verbaliza as coisas, quando a gente tem a coragem de dizer em voz alta, tanto para nos justificarmos, para nos explicarmos, mas para as outras pessoas e também para nós mesmas, nós estamos dizendo em voz alta para o nosso cérebro que essa é uma decisão que eu já tomei. Trigo não me faz bem, eu não quero colocar trigo dentro do meu corpo, eu não quero colocar nenhuma pequena porção de glúten dentro do meu corpo. E isso vai fazendo, como que eu posso dizer, vai criando uma nova programação. Não é tão simples explicar, isso é sobre neurociência, mas é sim sobre formatação cerebral, é sobre mindset, principalmente é sobre mindset. Aliás, a maior dificuldade que nós temos de implementar mudanças, quando queremos, é claro, ninguém é obrigado a mudar nada, mas se você quer, e a maioria de nós tem muita dificuldade para implementar mudanças, é sobre o nosso mindset.
é sobre a formatação mental em que fomos inseridas desde a infância, ou até desde que estávamos nas barrigas das nossas mães. E para mudar isso é preciso ter diversas ferramentas, diversas formas de comportamento. Uma delas é dizer. E quando eu me explico para alguém, eu tanto estou justificando para aquela pessoa os meus sentimentos e a valorização que eu tenho, no caso da comida, por quem faz, porque eu que não gosto de cozinhar, acho sacrificante cozinhar, principalmente tanta comida, eu acho mesmo, eu não tenho a menor vontade de ser alguém que prepara uma mesa inteira para o Natal e mais 5 ou 6 sobremesas. É ruim, hein? Eu não consigo fazer isso, não tenho a menor vontade, não me comprometo, não me peça para fazer. Então eu valorizo e respeito. Mas quando eu digo para a pessoa, em voz alta, eu estou dizendo principalmente para mim e para o meu cérebro, olha, isso não faz parte do que eu quero para a minha vida. Eu tenho outro objetivo. O meu objetivo é diferente. Eu tenho uma razão para não querer fazer. Eu respeito quem faz, mas eu não quero para mim. Então, dessa maneira também é uma das formas de eu ir deixando claro e mudando aquela formatação, aquele mindset que me levou a ficar anos e anos agindo daquela maneira e, o que é pior para muita gente, acreditando ser incapaz de mudar. É por isso que eu conheço pessoas que já passaram por 2 bariátricas e voltaram a sucumbir. Essas pessoas não tiveram as ferramentas certas para poder alterar essa formatação mental. Porque sem isso, sem mudar o mindset, ninguém vai conseguir mudar os hábitos para valer. Ninguém vai conseguir aprender a fazer escolhas de verdade. Porque, para resumir, e lamento não poder explicar isso tão bem hoje, e eu sei que é muito complexo entender como o cérebro funciona, e poucas pessoas sabem, e aquelas que sabem um pouquinho ainda sabem pouco, e eu me incluo entre essas, porque estudo neurociência, mas o fato é que é como se eu tivesse que, não é possível apagar, mas é como se eu quisesse substituir. É como, para resumir e ficar mais fácil de entender, eu vou neutralizar aquela programação antiga que me fazia agir daquela maneira. É como se eu fechasse aquela porta, aquela janela, aquela gaveta. E eu abro uma nova naquele lugar, naquele espaço. Digamos que onde está, lá no meu cérebro, naquela porção cerebral que foi gravado, que eu não consigo viver sem trigo, que aquela sobremesa, aquele pavê maravilhoso de todo Natal eu tenho que comer, e eu estou comendo há 10, 15, 20, 30 anos, muitas pessoas não acreditam ser capazes, não resistem, porque não tiveram as ferramentas certas e a oportunidade para alterar essa formatação mental. Sem isso, a pessoa faz um esforço gigante para resistir 1, 2, 3 vezes, mas chega uma hora que não dá conta mais. É por isso que voltam a desenvolver as mesmas doenças. Uma pessoa que fez bariátrica volta a se tornar obesa de novo. Porque se não mudou a programação mental, a formatação mental, se não mudou o mindset, para ela vai continuar parecendo impossível. E eu lembro que quando eu ainda trabalhava em academias, as pessoas diziam, se quiser ser magro, tem que ter cabeça de magro, mesmo antes de emagrecer. Acredite ou não, mesmo essa sendo uma fala popular, as pessoas dizem sem nunca ter estudado nada de neurociência, se resume nisso. Cabeça de pessoa magra, é sobre mindset de pessoa magra. É sobre pensar, é sobre sentir como sente uma pessoa magra. E aí fica, não fácil, mas muito mais simples da pessoa não só manter melhores escolhas, aprender a fazer cada vez mais escolhas condizentes com seus objetivos e mantê-las. Não é fácil, como eu disse. Não é fácil. Não foi fácil para mim neste Natal. Mas ainda assim a gente consegue, porque nós não tiramos o foco do nosso objetivo. Quando você tomou uma decisão e você conseguiu fazer essas alterações no seu mindset, na sua formatação mental, você não perde o foco do seu objetivo. Você não se envolve nos acontecimentos. Você não se envolve na celebração a ponto de esquecer quem você é e o que você busca. É simples assim, mas é sim sobre mindset, é sim sobre programações ou formatações mentais, eu gosto de chamar de formatação, porque nós somos formatadas, todas fomos, e essas formatações, na sua maioria, não nos beneficiam,
a gente precisa ir trabalhando nelas aos poucos. É nisso que consiste o meu trabalho com as pessoas adultas. E é desta maneira que as coisas difíceis e que muitas vezes parecem impossíveis para algumas pessoas se tornam mais simples de serem resolvidas. Porque aquela formatação que estava lá no seu cérebro, você consegue reconhecer, muitas vezes descobrir onde ela se formou, descobrir também os gatilhos que acionam e usar ferramentas para neutralizar. Eu vou chamar de neutralizar porque são palavras mais fáceis. Neutralizar, controlar, manter aquilo sob controle. A ciência não acredita, não descobriu ainda se existe forma de removê-las, de apagar aquilo. Eu acredito que sim, porque os cientistas são pessoas muito lentas, têm pouco conhecimento e vivem mais de observar, né? Não são nem descobertas, é mais observar comportamentos e catalogar do que descobrir coisas para valer. Eu acredito que sim, mas enfim, como a gente não tem nada claro, nós não sabemos ainda qual é a forma, a gente chama de neutralizar. É como se a gente descobrisse uma chave que tranca aquela gaveta. E naquele mesmo lugar eu instalo um novo mindset, uma nova formatação. E a partir dali eu consigo me manter focada nos meus objetivos e abrir mão daquilo que realmente é prejudicial. Por que eu quis largar do trigo? Simplesmente porque o trigo não tem nenhum nutriente. Zero, nenhum. Nenhum nutriente que beneficie a biologia humana. Então eu pensava, por que eu vou colocar dentro do meu corpo algo que não vai me ajudar em nada e ainda vai me prejudicar muito? Simples assim. É um pensamento lógico, é um pensamento prático e dessa maneira, eu fiz isso em 2013, mas ainda assim eu abri a mão para agradar algumas pessoas que eu amo de vez em quando, porque eu pensava, uma pequena porção não vai causar grandes males na minha saúde. Grandes não, mas pequenos sim. Então chegou uma hora que eu falei, agora zerou. E zerou. E eu consigo fazer isso, mas também passo por dificuldades como você. E eu vou encerrar esse encontro por aqui, porque já está mais longo do que eu gostaria. Não sem antes lembrar que eu fiz um desafio num post no dia de Natal, na véspera de Natal, dia 24, que foi para que você relembre as coisas legais que você fez durante o ano de 2023 e publique no Instagram, onde mais você quiser, para inspirar pessoas sim, mas também para que você se lembre de que você consegue sim fazer feitos interessantes, que ao longo do ano você não foi aquela pessoa que só deu bola fora. Você foi também uma pessoa que fez coisas interessantes, que fez coisas legais para se beneficiar, para beneficiar a tua família, para beneficiar a tua saúde e muitas vezes para inspirar outras pessoas. Às vezes as pessoas perguntam, principalmente pessoas que estão me conhecendo há pouco tempo, nossa, esse negócio de pôr no Instagram e não sei na onde, tudo que faz, o que acontece, primeiro que ninguém coloca tudo, eu acredito. Pelo menos eu não consigo, não dou conta. A vida é muito mais intensa do que a gente consegue postar. Aí a pessoa fala, pessoas exibidas, não sei o quê. E eu falo, não é para se exibir, é para inspirar outras pessoas. Quando eu descobri isso, é que eu me tornei essa pessoa que posto tudo que eu posso. Muito menos do que eu gostaria, porque eu ainda trabalho sozinha nisso, mas eu posto tudo que eu posso e que eu acho relevante. Então eu fiz esse desafio e vou começar hoje a publicar cada dia um post no Instagram e nas outras plataformas também, sobre coisas que eu fiz em 2023 e que podem inspirar pessoas, mas também que fazem eu me lembrar de que assim, nossa, eu realizei tudo isso. Caramba, até que eu não estou mal. Por exemplo, quantos quilômetros eu corri em 2023? Ainda não sei, mas como eu registro quase todos no aplicativo, eu faço o levantamento e eu vou fazer um post, corri tantos quilômetros, aproximadamente, porque alguns não registram, às vezes eu não estou com o celular, às vezes o celular está com a memória muito cheia, não registra, mas a grande maioria eu consigo registrar. Quantas aulas ao vivo eu fiz? É uma coisa que eu vou levantar também. Sei lá, quantas vezes eu visitei a minha família, estive com elas, celebrei com elas. Isso é interessante também. E se você publicar, você pode inspirar pessoas. Eu faço isso para inspirar pessoas. Eu venho aqui e dou essas aulas, mesmo quando não tem ninguém ao vivo, e depois deixo disponível para ajudar as pessoas a promoverem a sua saúde, a melhorarem as suas vidas e de suas famílias, que é o que acontece com as minhas alunas. Quando elas mudam seus hábitos, aprendem a fazer melhores escolhas, elas mudam a vida de toda a família. Isso não tem preço. E eu faço isso gratuitamente. Por quê?
porque é um dos meus objetivos, ajudar as pessoas. Eu conheço o que é ter saúde, eu conheço o que é viver com muita saúde. E eu sei que toda pessoa pode ter isso. Então você deve ter feito aí várias coisas durante esse ano que vai poder inspirar outras pessoas. E fora que lembrar tudo que você fez de legal vai fazer parte dessa programação cerebral, ao invés de você pensar, eu sou uma derrotada, eu sou um derrotado, nossa, eu não fiz aquilo, nossa, eu não fiz aquilo outro, nossa, eu errei nisso, eu errei naquilo. Quando você fizer essa busca, ou nos seus registros, ou na sua memória, vai estar, sem dúvida, lembrando para o teu cérebro do quão você faz coisas positivas e legais. E isto, acredite, vai começar a fazer parte de uma nova programação mental, vai começar a criar um novo mindset para você. Então, tá, o desafio já foi feito, mas eu estou lembrando aqui, antes de encerrar, e já estou encerrando, vou deixar disponível aqui, compartilhe com quem você ama e que você deseja ajudar a se tornar mais saudável. E fica de olho, porque apesar de eu não estar divulgando durante não, todo o tempo, mas ano que vem mais ainda, a minha ideia é fazer, se não 2, pelo menos uma aula ao vivo, toda semana, para deixar disponível, para ajudar toda pessoa que estiver interessada a gratuitamente conseguir aumentar a sua saúde, onde quer que esteja, com as condições em que a pessoa vive. Um beijo grande, Feliz Natal e até semana que vem. Eita, travou. Caramba, o que tá rolando?